tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é o professor Lucas Brendo. Bora para mais uma aula. Dessa vez a gente vai falar um pouco sobre América Latina, ok? Então, pra gente não enrolar muito, né, porque vai ser uma aula um pouco extensa hoje, tá? Eu quero fazer uma aula extensa, mas que a gente vai ver praticamente grande parte do conteúdo numa aula, ok? Mas eu não quero também colocar muita coisa, então eu vou dividir em algumas partes, ok? Mas como a gente tá falando de um continente inteiro, né, na verdade... É um continente inteiro, né? A gente tá falando de continente inteiro, então é muita coisa para falar. Obviamente vamos ter uma aula extensa. Só que, nesse caso, eu quero falar mais especificamente sobre pontos importantes, tá bom? A gente não vai falar absolutamente, assim, sobre tudo, tá? Relaxa, fiquem tranquilos. A gente não vai falar sobre tudo do continente americano, não, ok? A gente vai falar dos aspectos principais, o que é que vocês têm que saber, tá bom? Não só para passar na prova, né? Passar de ano na escola, mas também para se dar bem no Enem, ok? Que daqui a pouco vocês vão estar fazendo, né? E claro, a gente tem que ter um conhecimento para poder se dar bem nessa prova, principalmente sobre a América Latina, que é um dos conteúdos que teoricamente são os mais cobrados nessas provas de vestibulares, ok? Então, pra gente começar, eu quero situar a gente primeiro, né? Coisas bem básicas aqui pra gente estar situado, de onde a gente vai falar, como a gente vai falar, de o que a gente vai falar, tá bom? Então, nesse primeiro momento eu quero situar vocês, né? Falar localização, né? Aspectos culturais, de construção histórico-cultural e geográfica, principalmente, da América Latina, ok? E a gente vai já falar e tentar descobrir o que é a América Latina, né? A gente tem que saber se localizar. Então, bora começar. Então, meus queridos, como eu disse para vocês, a gente tem que saber a nossa localização primeiramente, para poder entender de qual região a gente vai estudar, ok? Então, para isso, eu tenho que mostrar aqui na tela para vocês um mapa. Vou colocar aí na tela para vocês. Lembrando, isso aqui é a América, tá bom? A América inteira. Vou colocar primeiro o mapa da América inteira para vocês, na verdade. Olha o mapa da América inteira aí. Ok? Isso tudo é América. A América é só um continente bem grande, bem vasto, tá? Com muitas línguas e muitas culturas. Ok? Só que dentro da América, a gente também vai ter aí, tá? Outra questão pra gente analisar. A gente vai ter a América Latina, tá bom? Que é uma subdivisão, é uma regionalização da América. Quando eu falo em regionalização, eu falo do critério de divisão que a geografia vai utilizar para delimitar um certo território, uma certa área, ok? Então, para isso a gente tem que entender qual foi o critério que foi utilizado para dividir a América Latina, ok? Por que ela é chamada de América Latina? Tá? A América Latina foi regionalizada dessa forma porque ela tem a ver com as questões culturais, tá bom? Os aspectos culturais foram utilizados como critério para a regionalização da América, ok? Então, quando a gente trabalhar com a América Latina, a gente está falando da região que é uma região dentro da América inteira, tá? Que é a América Latina, que foi dividida a partir dos critérios culturais, tá bom? A cultura. Quando eu falo de cultura, eu falo dos costumes, eu falo principalmente também da língua, do processo de colonização também que envolve, que ele constrói boa parte da história, da sociedade, da cultura, tá bom? Então, basicamente, nós vamos ter aí a América Latina, elas vão ter línguas que derivam do latim, por isso que é a América Latina, ok? O português, o espanhol, né? O francês também em poucas regiões, mas os mais predominantes aqui é o espanhol e depois o português, ok? Que a gente tem aqui no nosso país, tá? Só que, como eu posso falar para vocês, a gente não se delimita só a questões aí culturais, né? Também nós temos climas, né? Nós temos vários aspectos físico-geográficos aí pra gente analisar também. Então é por isso que vai ser algo bem extenso. E nesse primeiro momento eu quero falar mais acerca dos aspectos culturais, econômicos, políticos. Depois a gente vai falar um pouco sobre os aspectos geográficos, tá bom? Geofísicos, ok? Então a gente vai delimitar assim a primeira aula para a gente falar dos aspectos humanos, né? E depois dos aspectos físicos, ok? Então bora lá. Bom, galera, para isso a gente tem, como eu já falei para vocês, a gente já sabe que a gente foi colonizado aqui por quais tipos de metrópoles, né? Quais tipos de coroa? A coroa portuguesa e os espanhóis, tá bom?
Basicamente, durante muito tempo, a gente viveu nesse processo de colonização, tá bom? Quando os colonizadores chegaram aqui, começaram a explorar, tá? A palavra que a gente vai usar nessa aula bastante vai ser explorar, porque a gente sofreu com um processo de exploração, ok? Esse processo de exploração fez com que nossa colônia, né, nossas colônias da América Latina, toda a América Latina fosse considerada colônia de exploração. Porque vocês sabem, né? Existe colônia de exploração e colônia de povoamento. Eu sei que vocês já estudaram isso. A gente já falou isso em capitalismo comercial. E eu acho que vocês já estudaram isso com outros professores como Tarcísio, tá bom? Então vocês já devem ter conhecimento do tipo de colonização. Então eu não vou entrar em detalhes sobre colonização, ok? Sobre mercantilismo. Eu quero falar para vocês que esses aspectos de construção aí, né? Durante o processo de colonização, eles construíram, né? Eles desenvolveram aqui boa parte da nossa cultura, né? A gente ainda tem resquícios, principalmente aqui no Pará e na Amazônia, da cultura indígena, né? E lembrando que a Amazônia, ela não vai se restringir apenas aqui a nossa região, né? Ao Brasil, ao nosso país. Ele pega boa parte da América do Sul, tá? Porque dentro dessa regionalização que eu falei para vocês, né? Agora vem outro ponto importante. Dentro dessa regionalização, a gente vai ter a América do Sul, que é a nossa América, né? Que também tem outros países, tá? E a gente vai ter a América América Central, tá bom? A gente vai ter a América Central. A América do Norte vai ser a que fica em cima, né? Que vai ter os Estados Unidos, o México, o Canadá, ok? Só que presta atenção, o México é o único país latino na América do Norte, tá bom? Ou seja, tá? Ele faz parte da América Latina. Ele está na América do Norte, mas ele faz parte da América Latina, porque nós temos duas regionalizações. As pessoas fazem confusão às vezes, ok? Com essa questão do México. O México é um país que está ali na região norte, né? Da região norte da América do Norte ali, lá em cima. E mais ele faz parte da América Latina, tá bom? Não se esqueçam. Porque a gente vai ter duas Américas, a América Latina, que é a divisão cultural, e a América anglo-saxônica, que é a América do Canadá e dos Estados Unidos, tá? Porque essas duas línguas, né, a cultura latina, né, a língua latina, ela é derivada do latim, e a cultura anglo-saxônica vem de outras línguas, né, como o próprio nome fala, das línguas saxônicas, ok? E o que é que vai acontecer? Vem daí da Inglaterra, né? A Inglaterra que colonizou os Estados Unidos e a região norte da América, tá bom? Então a gente ficou aí com essa divisão dentro da nossa América, tá bom? Porque os Estados Unidos e o Canadá foram colônias de povoamento, tá bom? Ou seja, elas não foram feitas para serem exploradas, foram para ser povoadas, tá bom? Enquanto no México, debaixo do México, do México para baixo, como vocês podem ver no mapa, a gente vai ter aí as colônias de exploração, tá? Foram regiões que serviam para a colônia chegar, extrair os recursos e ir embora, ok? Então isso caracterizou durante muito tempo, enraizou, fez com que essas sociedades ficassem conhecidas como colônias de exploração. E quando eu estiver falando de colônia de exploração, aqui na América eu estou falando dos países abaixo do México, né? Tá bom? Eu vou falar mais especificamente já sobre cada país para vocês. Estou falando de forma geral, ok? Então, já sabendo a nossa localização, um pouco do processo de construção cultural que a gente vai ter aí, né? Vocês sabem que a gente tem povos indígenas também, né? Grande parte deles foram massacrados com a chegada dos colonizadores aqui na nossa América, né? Doenças que eles acabaram adquirindo dos colonizadores, eles não tinham imunidade para algum tipo de doenças, então a gente perdeu grande parte da cultura indígena, que era uma cultura que é a cultura ainda que representa a nossa América, porque eles são os primeiros, eles são, na verdade, eles que são os colonizadores, né, que a gente chama, eles que são os caras que descobriram aqui a nossa região, eles foram os primeiros, tá bom? Pra gente ter uma sacada melhor sobre essa ideia de América Latina, eu vou colocar uma música pra vocês, ok? Prestem muita atenção que essa música vem mostrar pra gente e trazer um contraponto aí qual é a relação cultural, política e econômica, tá? E eu quero que vocês analisem ela, porque eu vou pedir pra vocês fazerem um trabalho sobre ela, ok? Então fiquem muito ligados nessa música. Bora lá!
Eu sou americano, latino-americano, filho do fardo escrito por Eduardo Galeano. As veias abertas da América Latina, à mercê dos interesses da América de cima. Banquete para as aves de rapina que deixaram a miséria e levaram a sua matéria-prima. Sua sina, mão de obra campesina, barata, serviçal das minas de prata. Zapateca, Potosí, ouro, frenesi, seu tesouro. Incas, maias, astecas, tupi, nascemos pra servir. O sistema escravagista mais duradouro foi por aqui. Quem te descobre, te descobre. Levam teu cobre, quem é que cobre esse rombo? Pergunta pro Colombo, o que resta é só o escombro da história que te assombra. É só a sombra de um passado que ainda carrega em seu ombro. Graças a la vida que ha quitado tanto, pero aunque resta el canto y se me cae yo me levanto. Gracias a la vida que ha quitado tanto, pero aunque resta el canto y se me cae yo me levanto. Quem descobriu o Brasil não foi Portugal. Índios já viviam aqui, irmão, muito antes de Cabral. Mas sua herança cultural foi dizimada pelas garras sedentas da matança colonial. E os mais americanos entre nós nunca tiveram voz, pois a história foi contada pelos vencedores portugueses e espanhóis, que fizeram questão de transformar os assassinos em heróis. Mas não seria Hernán Cortés um algoz, e Fernando Pizarro não seria o verdadeiro herói. Tupac Amaru, no leito em desamparo, o maior genocídio da história, nunca teve direito a reparo. Eu sou um storyteller, mas minha história nunca vai virar um best-seller, pois o que eles querem são histórias de sucesso, e sucesso pra eles são histórias como as do Rockefeller. Dinheiro sem critério leva o nosso minério, nossa pobreza traz riqueza para seu império. Problema sério, o nosso solo é fértil, mas nossa economia é estéril. E ainda é um mistério, o que antes vinham de caravela chegam hoje pelo espaço aéreo e até marítimo. E a colonização segue seu ritmo, tomada pelas forças do outro lado do hemisfério. Efeito deletério corrompeu a nossa terra, esvaziou nosso cofre, encheu nosso cemitério. Mas pra cada Joaquim José da Silva Xavier ainda existe um Joaquim Silvério. Graças a la vida que ha quitado tanto, pero aunque resta el canto y se me cae yo me levanto. Gracias a la vida que ha quitado tanto, pero aunque resta el canto y se me cae yo me levanto. América Latina, sua sina es luchar, su historia es un grito a clamar por libertad. América Latina, sua sina es luchar, su historia es un grito a clamar por libertad. América Latina, sua sina es luchar, su historia es un grito a clamar por libertad. América Latina, sua sina es luchar, su historia es un grito a clamar por libertad. Que a América Latina vai englobar a América do Sul e a América Central, ok? E o único país lá latino na América do Norte, né, que vai ser o México, ok? Então a gente vai ter só um país lá em cima. Lembrando que também a maioria desses países, para a gente se adentrar no assunto já, a maioria desses países são países que estão em desenvolvimento, tá? Eu vou falar mais sobre isso para vocês no decorrer da aula, ok? Então a gente vai falar mais especificamente sobre esses países aí em desenvolvimento e quais estão em subdesenvolvimento e por que estão nessa situação, ok? Então bora para a aula. Bom galera, para começar falando sobre essa questão de desenvolvimento e subdesenvolvimento, os países que estão considerados subdesenvolvidos aqui na América Latina, na América do Sul na verdade, na América do Sul, que eu vou colocar na tela para vocês. A América do Sul é aquela que vai englobar o Brasil, ok? A América que a gente vive, tá? É aquela parte da América que nós estamos mais próximos.
que a gente vai englobar? Paraguai, Bolívia, tá? E Equador. A gente vai ter aí nessa região os países que são considerados, esses três países que eu falei para vocês agora, vão ser os países que são considerados subdesenvolvidos, tá bom? Os demais países da América do Sul, vou colocar aqui na tela para vocês, os demais países da América do Sul são considerados em desenvolvimento, ok? Ou seja, são países que ainda estão em desenvolvimento. Também não são países subdesenvolvidos. E o que é um país subdesenvolvido? A gente já falou de regionalização nas aulas passadas, então vocês sabem que os países subdesenvolvidos são aqueles países que apresentam um baixo índice de desenvolvimento humano, de renda. Ainda dependem essencialmente do setor primário, agricultura, pesca, caça, entre outros setores, que não tem um desenvolvimento industrial ainda, e não estão almejando ainda ter um desenvolvimento industrial grande, tá? Países em desenvolvimento na América Latina, e os principais que a gente pode citar é o Brasil, ok? Por quê? Porque aqui no Brasil a gente vai ter a maior representação do desenvolvimento. Só que o desenvolvimento do Brasil foi às custas de quê? Foi às custas do desenvolvimento externo, porque quando eles quiseram colocar as indústrias aqui no Brasil, quando quiseram se implantar o desenvolvimento industrial, eles tiveram um apoio externo. O Brasil ele não se industrializou por conta própria, ele foi industrializado, ok? Ou seja, ele não teve uma independência no setor industrial, ele sofreu com a entrada de economias externas, indústrias norte-americanas, empresas norte-americanas, chinesas, de outros países, alemães, da Europa, tá? Que vieram para cá, se fixaram e estão explorando nossos recursos naturais e exportando esses recursos naturais, ok? Então, isso não é a realidade apenas do Brasil, tá bom? Os países que eu vou colocar aqui na tela para vocês, olha, ó. Esses países que eu vou colocar na tela para vocês agora são os países que apresentam também um desenvolvimento industrial, o setor industrial que foi praticamente colocado pelo setor externo, indústrias multinacionais que vieram para esses países aí, aqui na América do Sul, e acabaram se colocando suas indústrias aqui para explorar os recursos da nossa região, ok? A nossa região também, por ser uma região próxima à linha do Equador, ela é uma região que tem dificuldade de transporte, A gente ainda vive muito da malha hidroviária, dos navios, tá bom? A gente vive muito desse transporte hidroviário. Porque a gente tem uma mata muito densa, floresta, o nosso clima, a chuva, tudo isso impõe, nosso relevo, tudo isso impõe dificuldades para o transporte. Então o Brasil ainda ele tem que se desenvolver no setor de transportes terrestres também. A gente vive muito na área do setor hidroviário. Não só o Brasil, esses países aqui também que estão na tela ainda, tá? São os países que ainda vão depender do setor hidroviário, tá? Justamente por questões físicas, o relevo, a floresta, tá bom? Então é isso que eu tenho para falar para vocês sobre a questão do transporte, tá bom? E outro ponto interessante para vocês também, tá? Acerca da América Latina, eu vou falar de forma geral, A gente vai ter aí agora o setor primário, Claro, como eu já falei para vocês, mas os países que não estão, vou colocar aqui agora completo o mapa da América Latina, o México, a América Central e a América do Sul, tá? Esses países que não são considerados desenvolvidos aí para vocês, eles vão ser os países, tá? Que vão ter um desenvolvimento voltado para o setor de serviços, ok? E o que é o setor de serviços? Ele é o setor que vai estar priorizando o comércio, tá? As trocas de comércio internacionais, Então, esses países que eu coloquei aí na tela, tá? São os países que estão participando ativamente do setor terciário, que é o setor de serviços, tá? Setor de comunicação, informática, tecnologia, internet, tá bom? E comércio, vendas, tá? Então esse setor de serviços tem representado em grande parte
o desenvolvimento desses países, ok? Porque alguns países ainda não, como eu falei para vocês, muitos países desenvolvidos, em desenvolvimento, desculpa, os países que estão em desenvolvimento, eles não têm um próprio setor industrial. O setor industrial, as indústrias que vêm para esses países, não pertencem a eles, são empresas multinacionais que vêm, se fixam nele e começam a explorar esses países, ok? Então eles não vão ter o próprio setor industrial. Os Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos que é dono dessas empresas, né, que essas empresas são sediadas nos Estados Unidos, elas que acabam tendo todo o lucro para elas. E a gente fica como o explorado, tá me entendendo? A América Latina, ela é explorada, desde sempre. Desde que ela foi considerada uma colônia de exploração, ela tem sido explorada historicamente, né? Pela colonização. E até hoje é um quadro que não mudou. Até alguns chamam de neocolonialismo, né? Essa nossa dependência dos Estados Unidos, né? Da China, dos demais países que estão se desenvolvendo aí, que estão ficando muito ricos, tá bom? Essas relações internacionais, elas vão ditar não só o Brasil, mas vão ditar toda a economia da América Central, América do Sul e também da parte do México, que fica próximo aos Estados Unidos, ok? Então fiquem de olho nisso, beleza? Na América Central aí, a gente ainda vai ter alguns países, tá? Que vão ser os países subdesenvolvidos, ok? Que países são esses da América Central, né? Essa aqui eu vou colocar no mapa para vocês, América Central, ok? A América Central, que fica acima da América do Sul, que eu acabei de falar. A gente vai ter Nicarágua, né, a Guatemala e o Haiti, ok? São os países da América Central que vão ser considerados subdesenvolvidos, abaixo do nível de desenvolvimento necessário, né? Que vivem apenas do setor primário, né, exploração de floresta, extrativismo, ok? Que não tem um setor de serviços desenvolvido, não tem suas próprias indústrias, tá bom? Que acabam sofrendo os maiores impactos que são impostos pelo sistema capitalista. Então a gente vai ter aí, nesses três países também, da América Central, um nível de desenvolvimento muito baixo, vão representar os países subdesenvolvidos, ok? Outro ponto interessante para vocês é que o país que tem chance de se desenvolver é a Nicarágua, né? É um país que vai ter o canal agora, chamado Canal da Nicarágua, né? Que estão querendo colocar nele. Se for construído de fato, né? Se tem início a esse canal aí, a gente vai ver a Nicarágua tendo um melhor desenvolvimento devido à entrada e saída de transportes marítimos que vai acontecer por esse canal da Nicarágua, ok? Então é um ponto muito interessante. Detalhe, esse ponto interessante também pode acabar com a hegemonia dos Estados Unidos sobre o canal do Panamá, beleza? Então fiquem ligados nisso. Bom, gente, nossa aula acaba por aqui, tá bom? Eu fiz uma aula bem rápida hoje só para falar um pouco sobre economia de forma geral, né? Atividades econômicas, porque eu já falei também nas aulas passadas um pouco sobre economia, então eu não quis me aprofundar tanto nessa aula, falei sobre coisas que eu não falei na aula passada, tá bom? Eu queria fazer uma aula bem rápida para não tomar muito tempo de vocês e pra gente fazer um exercício, né? Para ler um material, tá bom? Então, a gente se vê na próxima e sempre que eu falo, né, faça os exercícios e continue estudando, ok? Até a próxima.